Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis, o primeiro e o segundo dia do Masters 1000 de Indian Wells. Muita gente vai perguntar: Lucas, por que você não gravou um vídeo separado, né, para o primeiro dia e para o segundo? Eu vou falar uma coisa aqui, eu esqueci. Assim, eu realmente esqueci. Quando eu fui gravar o vídeo do João Fonseca ontem, eu pensei, né, cara, espera um pouco, eu não gravei o resumo do dia, né? E assim, tem tanta coisa acontecendo, né? E a gente acaba esquecendo, né? Tipo, eu peço desculpas por isso, porém, dá pra gravar tudo num dia só e a gente vai falar aqui dos resultados que aconteceram tanto na quarta e na quinta-feira, né? Vai lembrar que ontem a programação acabou sendo interrompida, né? Acho que a chuva atrapalhou os jogos ali do Navone, né? E do Quentin Halys. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aqui muitos resultados para comentar e eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e vamos para os jogos, né? A gente teve um jogo de quase 3 horas entre Kei Nishikori e Jaime Munar e o Nishikori venceu o Jaime Munar por 2-1, 6-2, 5-7, 7-6. Nishikori que está tentando voltar aí nas estágios mais altos do ranking, vem tendo sucesso, já está dentro do top 80. Para quem estava assim, basicamente sem ranking há pouco tempo atrás, impressiona bastante. Mas é aquele negócio, né? O Nishikori sempre teve esse problema de várias vezes não ter muita velocidade para fechar as partidas, porque não tem isso de tanta imposição. Tem certos momentos que ele vai acabar sofrendo um pouco mais, e aí é aquele negócio, joga 3 horas na primeira rodada, na segunda rodada vai ter menos gás, vai acumulando, aí chega no final do torneio, tipo assim, tá faltando perna, né? Então o jogador, ele tem que fazer o suficiente, assim, quando você tá dentro de quadra, vencer e evitar o desgaste físico excessivo, né? Jogar um set de maneira desnecessária é sempre ruim. Então, uma boa vitória para o Nishikori de qualquer jeito. Para ele importa mais, acho que a vitória do que necessariamente a caminhada pelo título, porque convenhamos, no nível que o Nishikori joga hoje, ele não é um candidato ao título em Indian Wells, né? O jogador convidado, né, o Boyer, venceu o Alexander Vukic, uma vitória surpreendente, né? O primeiro set 6-4 para o Vukic, mas depois disso 6-2, 7-6 para o Boyer, tenista americano que recebeu o convite do torneio, consegue avançar à segunda rodada, fazendo bom uso aí do seu convite. A gente teve também o Thiago Wilde num jogo de quase 3 horas vencendo o Alexander Miller, e assim, né, o Thiago Wilde mostrou mais força mental do que um convencional, né? Um tenista que a gente várias vezes já criticou por causa disso, né? Tipo de, às vezes tá jogando bem, tem aqueles apagões e não se recuperar. Infelizmente o Thiago Wilde se afeta muito pelos momentos negativos numa partida, né? E assim, é impressionante como ele tem qualidade assim para bater o forehand dele, né? E assim, quando ele tem a cabeça no lugar, ele tem noção do que ele tem que fazer, ele joga muito bem. O Thiago Wilde é um tenista que assim, eu olho para ele, eu já falei isso aqui até no vídeo da vitória dele. Quando eu olho pro Thiago Monteiro, pro Felipe Miro e Geni Alves, eu falo, esses caras fazem o que faz com o recurso que lhes são dados. Não são tenistas assim que a gente vê algo diferenciado no jogo deles para imaginar que um dia eles estarão no top 50, top 40, top 30. E assim, é a minha opinião. Assim, são brasileiros, legal que representam o nosso esporte, mas assim, a minha visão assim, eu tenho que ver para acreditar o cara como um futuro tenista para brigar mais em cima, algo diferenciado, algo que possa colocá-lo lá em cima. Eu não vejo nada no jogo do Thiago Monteiro, por exemplo, que o coloque para ser um top 50 ou top 40. Já o Thiago Wilde, eu consigo ver isso no forehand, até mesmo no backhand dele, que é um golpe que já foi mais frágil, hoje é um pouco melhor, ele tem qualidade para sacar, mas aí a questão, né, o que separa o Thiago Wilde disso, né, é uma questão de barreira mais tática, de força mental, e nisso é uma coisa que ele ainda assim deixa muito a desejar, mas nesse jogo específico me impressionou porque estava assim, um tie break que parecia completamente perdido, 5-2 para o Alexander Miller e 2 saques para o tenista francês, e ele conseguiu se recuperar, né? Então, bela vitória do Thiago Wilde, 2-1, 4-6, 7-5, 7-6. A gente teve também o Christopher O'Connell vencendo do Roberto Carvalho Baena em um placar bem WTA, né? 6-3, 0-6, 6-1. Imagina, né? Você leva um pneu e o set seguinte você faz um 6-1, cara. É bizarro, mas é o tipo de coisa que vem acontecendo também no tênis masculino. E quadras mais lentas, elas acabam dando esse tipo de placar na maior parte do tempo, às vezes, né? Porque, às vezes, quem tem dificuldade com o saque, né? Assim, vai acabar tendo mais dificuldade ainda numa quadra mais lenta, porque aquele igual o saque que já é mais fácil de devolver
fica ainda mais fácil, entende? Tem esse tipo de coisa. Nem sempre é uma análise que vale o tempo todo, mas de qualquer maneira, sei, é um placar bem bizarro que foi esse do Golconia contra o Baena, né? O Grigspor venceu de virada o meu amigo Kecmanovic, 6-7, 6-4, 6-3. Boa vitória pro tenista holandês, que se não me engano enfrenta o Alexander Zverev. E o Grigspor vem jogando bem recentemente, mas a ver a saúde física dele, né? Porque ele vem sentindo aí alguns desconfortos, muito também pela rotina exaustiva que ele passou no mês de fevereiro, né? O Ion Kachebu venceu o Basaverid, né? Tenista americano jovem, que ambiciona subir bastante no ranking, esteve lá no Next Gen Finals. E assim, boa vitória para o chinês, 7-5, 6-4, jogou muito bem no fundo de quadra e acabou levando a melhor contra o jovem tenista americano. O Fabian Marozsan venceu o Pedro Martini 6-3, 6-2, né? Esse resultado, assim, para a quadradura, não acho que surpreende, né? O Marozsan, ele tem um jogo de quadradura bem melhor do que o Pedro Martins, e assim, é um tenista que, quando tá jogando de uma maneira mais correta, né? Tipo, quando ele não tá jogando tanto pelo exagero, é muito perigoso, né? Esse jogo, para mim, uma das grandes surpresas, né? O Colton Smith, número 261 do mundo, que veio do quali, eliminando o 40 do mundo, o Flávio Cobolli, né? O primeiro set 6-3 pro Cobolli, depois disso, duplo 6-2. É aquele negócio, tem muita gente em ranking lá abaixo, né? Tipo assim, que tem muito talento, tem muita qualidade e são tenistas que podem acabar surpreendendo. Eu me lembro até quando o Brandon Holt, que era o 300 e cacetado do mundo, eliminou o Fritz na Open, né? E assim, você pode falar, o Fritz jogou muito mal. Eu não vou discordar tanto disso, mas você vê o jogo em si, né? O Holt jogou muito, o backhand na paralela dele era um absurdo, né? Aí você pensa, né? Tipo, fica aquele negócio, por que o cara não sobe do ranking? Por que o cara tem tanta dificuldade, né? Tipo, a gente nunca sabe, mas às vezes tem tenistas que estão lá para trás no ranking que tem um teto de produção alto, né? Mas esse início de ano do Cobolli também, nada muito interessante, né? E olha, sacou mal no jogo, mas sacou muito mal. Inclusive no último set, o Cobolli nem sequer confirmou um saque. Ele quebrou o Smith 2 vezes, mas a questão é, de resto, quebrado sempre. E não dá para ganhar jogo sem confirmar saque, né? Então, boa vitória aí pro Colton Smith. A gente teve o Dzumhur ganhando do Bautista Agut. Esse resultado me impressionou, né? Eu não esperava isso. E 6-4, 1-6, 7-6, né? E olha que no último set, 3 quebras de saque para cada lado. Bagunça, mas veio aí a vitória para o tenista bósnio, o Dzumhur, né? A gente teve o Roman Safirin ganhando do Riley Opelka. Esse resultado me impressionou um pouco, né? O Opelka acabou tendo mais duplas faltas. Uma quadra mais lenta atrapalha, né? Para quem saca igual o Opelka, né? Isso acaba tornando o saque muito forte dele, né? Às vezes um pouquinho mais devolvível, né? Mesmo que o Opelka seja um bom jogador no fundo de quadra, a gente sabe que corre o risco ali do jogo ficar mais ali para uma área que o Safirin gosta mais, que é na distribuição de jogo. Mas para mim, o que impressionou é o Opelka teve 5-2 no primeiro set e perdeu 5 games seguidos, uma coisa que não é comum no dicionário do americano. E o Safirin, ao meu ver, foi conseguindo ganhar confiança na partida e o Opelka não conseguiu se sentir confortável, então a boa vitória para o russo, né? Marcos Giron ganhou do Basilashvili por 2-1, 7-5, não, 7-0, quer dizer, 7-5, 7-6. É uma boa vitória aí para o tenista americano. O Zizu Bergs venceu o Ethan Quinn por 2-0, 7-6, 6-3. Um primeiro set bastante parelho, já no segundo set parecia um jogo muito tranquilo, né? Tava 5-0, aí do nada perdeu 3 games, né? E começou a colocar o jogo um pouco em dúvida, imagina, né? Perder um jogo assim que você chegou a estar por 5-0 no set, né? Esse é o tipo de coisa que você quer evitar. E o Bergs conseguiu evitar, mas colocou um pouco de tensão meio desnecessária no jogo, né? O Corentin Moutet venceu o Jordan Thompson por 2-1, 6-4, 4-6, 6-3. Boa vitória para o tenista francês. É um cara que tem muito recurso técnico, não é lá muito potente, mas no jogo de hoje, né? Tipo, não, no jogo de hoje não, né? Naquele jogo, né? Porque esse jogo foi antes de ontem, né? A questão é, o Thompson também não é o cara mais potente do mundo, então não era na pancadaria franca, né, que iria ser tão incômodo. Então o Moutet acabou levando vantagem nas trocas no fundo de quadro e conseguiu uma bela vitória. Esse resultado aqui realmente me chocou, né? O Cameron Norrie ganhando do Luca Nardi, não o Norrie ganhar do Nardi, mas o placar, né? 6-0, 6-3. Que jogo, hein? 1h04, né? Um atropelo do Cameron Norrie. O Nardi é um tenista que tem talento, mas o cara realmente, assim, tem algumas partidas que são inacreditáveis de ruim, né? O Atanuki venceu o Alexander Bublik por 2-1. O Bublik já caiu para 82 do mundo, gente. Ele chegou a ser top 20 no passado.
E o Atanuki, que atualmente é o 349 do mundo, veio para o torneio de quali, venceu o jogo 6-3, 3-6, 6-3. Eu nem sei se o Bublik ganhou esse ano, né? Uma boa pergunta, mas a verdade é que desse ritmo o cara vai perder até acesso à chave principal de Grand Slam, porque tem que começar a ganhar. E aquele negócio, né? O cara leva o tênis muito nas coxas, a conduta dele dentro de quadra é muito questionável, né? E é o que eu falo, né? Uma hora o tenista não vai levar tudo ali na displicência, ele vai ter que ser um pouco mais focado e até agora o Bublik não fez nenhum tipo de, né, correção de curso para esse lado, né? Ricky Dicata ganhou do Alexander Tchevchenko por 2-0, 6-1, 6-3, também resultado que eu não esperava, né? O Tchevchenko normalmente gosta de uma condição mais lenta, na altura ele joga bem no saibro, mas é o resultado que aparece, né? E assim, o Brooksby, tenista americano, que já chegou a ser um dos grandes candidatos a futuro talento americano, que podia figurar lá em cima, teve aquela suspensão de 18 meses, venceu o Benjamin Bonzi por 2-7-1. Perdeu o primeiro set 6-1, depois virou 7-5, 7-5, então grande vitória para o Jason Brooksby. E assim, vamos ver o que ele consegue fazer em Indian Wells, né? Até onde ele consegue levar esse torneio. A gente teve o João Fonseca vencendo o Jacob Furley, um jogo que chegou a estar, tipo, o primeiro set 6-2 para o João Fonseca, dominou o primeiro set quase que inteiramente. E não é que ele tenha voado, mas o Furley jogou muito mal. Mas depois o Furley começou a machucar no forehand, que até assustou, né? Falei até no vídeo, virou o Del Potro no forehand. Fez um 6-1, tava com 3-1 no último set, mas os últimos 5 games foram de João Fonseca. E assim, é isso que o tenista tem que ter, resiliência, saber ali, entender o momento que às vezes não estava lá muito positivo, buscar o jogo de volta. E o João Fonseca, num dia que não foi um dos melhores, conseguiu a vitória. E isso tem que ser muito valorizado. Não é só ganhar quando está jogando bem, qualquer tenista faz isso, mas ganhar quando as coisas não estão dando certo, encontrar o caminho da vitória nas adversidades, isso faz os grandes tenistas. O Jakub Menzik venceu o Thomas Martin Etcheverry por 2-0, 6-4, 7-6. Não é um resultado que surpreende tanto. Para uma quadradura, o Menzik é um tenista muito mais perigoso que o Etcheverry. E o Etcheverry precisa, assim, passar um tempinho na academia, no supino, né? Porque, assim, é um tenista que joga muito certinho, né? Ele troca bem as bolas, direciona bem os golpes, tudo isso. Mas, puta, uma grande arma, né? A gente não fala pro Etcheverry, olha o backhand dele, cuidado, olha o forehand dele, ele acelera muito. Não, a gente fala, o cara joga bem, sólido, erra pouco. Mas a partir do momento que você só é sólido, se você não tem um recurso muito letal ofensivamente, né? Assim, tem certos tenistas que não vão se incomodar com isso. A gente fala isso até do Alcaraz, né? O Alcaraz não se incomoda com o tenista que erra pouco, entende? Você tem que atacá-lo de alguma forma. Você vê as derrotas do Alcaraz esse ano, entende? Você tem que ver que normalmente é um tenista que vai pra cima, que consegue machucar no ataque, né? Tipo, não adianta você ser apenas o tenista que vai lá trocar bola, sólido no fundo de quadra. Você tem que tentar machucar de alguma forma, seja no saque, seja com ataque de forehand, de backhand. Não adianta só ficar ali passando bolinha. Então, eu realmente acho que o Etcheverry precisa ganhar um recurso extra de ataque. E o Menzik tem um backhand paralelo muito bom, ele tem um forehand que acelera bem, saca bem. Então, assim, o Menzik pode até ser um cara muito mais instável, né? Muito mais regular, mas ele tem os recursos para vencer jogos e para machucar vários tipos de adversários diferentes, né? Esse jogo me surpreendeu, né? O Fokina começou tão bem o ano e acaba aqui perdendo para o convidado Mackenzie McDonald. Tenista perigoso, né? Já teve grandes momentos na carreira, mas essa eu não esperava, né? 6-2 no primeiro set para o Fokina e depois 6-3, 6-2. Será que é cansaço acumulado para o tenista espanhol? Fez um mês de fevereiro muito intenso, mas eu me recuso a acreditar tanto nisso, porque ele teve o tempo dele para descansar até esse torneio. Pode não estar 100%, né? Mas, assim, não vou falar que o cara está exausto, né? Que ele não está aguentando em pé na quadra. Realmente foi superado em termos de tênis, né? A gente teve o Zizeng Zhang perdendo para o Gabriel Diallo de virada, né? O Gabriel Diallo, lucky loser, né? Fez o quali, perdeu na última rodada do quali, mas com as desistências no torneio ganhou uma vaga na chave principal. Primeiro set 6-2 para o Zhang, depois foi devolvido pelo Diallo 6-2 e no último set 7-6 com o 9-7 no tie-break, salvando 2 match points. Então, assim, uma grande vitória para o tenista canadense. E, assim, é um Zizeng Zhang que também faz um ano muito discreto, né? Mais uma vez, caindo cedo nos torneios, não indo longe. Então, assim, isso tem que ser dito também. Matteo Arnaldi ganhou do Alexander Kovacevic num jogo de 2 horas e meia, jogo duríssimo. Esse italiano é muito talentoso, tem qualidade para ir mais longe, mas é um cara também que não está saindo dessa zona de 40 e 30 do mundo. Quem sabe um torneio para ir mais longe, 6-3, 5-7, 6-4. Lembrando que o Arnaldi tem uma boa campanha em Roland Garros que ele tem que defender ainda esse ano. Então, boa vitória aí para o tenista italiano Matteo Arnaldi. O Gigante venceu do Sebastian Baez por 2-1. Entra a quadradura, o Baez, ó,
lá para baixo, né? Porque é aquele negócio, ele é muito sólido. É a mesma coisa que a gente fala do Etcheverry. Talvez eu ache ele até mais interessante que o Etcheverry no aspecto que ele consegue mais ângulos. Eu acho que ele é um cara que se defende melhor, percorre melhor a quadra, mas ele tem menos potência que o Etcheverry ainda, né? Mas também estatura física. O Baez não é um cara muito alto, não é um cara extremamente robusto, então, obviamente, não vai ser o cara que vai ter os golpes mais fortes no fundo de quadra, mas pesa o fato ali que na quadradura você vai precisar gerar algum tipo de velocidade, ainda mais em Indian Wells. Embora Indian Wells sendo mais lento, poderia dar ele um pouco de vantagem pelo direcionamento de golpes que ele tem, né? Mas é aquele negócio, a quadra é lenta, mas não tem superfície que desvia a bola, dá giros regulares, é uma quadra dura. Então, vitória aí pro Baez, perdão, pro Gigante, né? 3-6, 6-1, 6-4. A gente também teve o Gael Monfils ganhando do Jan Lennart Struff, 2-0, 6-4, 6-4. Uma boa vitória pro Monfils, vem jogando muito bem. É aquele negócio, né? Tipo, o que ele vem fazendo aos 38 anos espanta bastante, mas muito na inteligência, muito na questão de entender o que ele tem que fazer dentro de quadra. Um cara que joga de uma maneira taticamente bem pensada. E ele é um cara que está sabendo muito alternar bem entre os dois mundos. É um cara que ainda consegue se defender e usar bem a agilidade, usar aquela corrida diagonal para trás, que é muito difícil de fazer, né? Tipo, e bater uma bola indo para trás é complicado, mas ele tem talento e técnica de sobra para isso. E é um jogador que está aproveitando bem as janelas de ataque e fez um jogo muito correto aí contra o Struff, que é um tenista que tira ritmo, é um tenista que vai muito para ataque, tenta te colocar na defensiva, mas o Monfils se virou muito bem contra isso. Hugo Gaston ganhou do Luciano Dardelli por 2-0, 6-3, 6-3. Boa vitória para o tenista francês que veio do quali. A gente teve o Nuno Borges ganhando do Arthur Rinderknecht, 6-1, 5-7 e 6-2. Placar meio estranho, mas acabou sendo uma bela vitória aí para o tenista português, que fez um bom mês de fevereiro. A gente também teve o Davi Goffin ganhando do Lorenzo Sonego. É um torneio que o Goffin joga bem, hein? Então, olha, cuidado com o Goffin. Assim, realmente a questão do saque do Goffin é um negócio bizarro, né? Foi 4 breakpoints para o Sonego, ele aproveitou todos. 4 breakpoints, quebrou o saque do Goffin 4 vezes. Só que o Goffin quebrou o Sonego 7 vezes. Aí é difícil, né, vencer o Davi Goffin, né? É um cara perigosíssimo. Então, o Davi Goffin vence 6-4, 7-5. Então, baita vitória aí para o tenista da Bélgica. Mas assim, né, eu não sei até que ponto ele consegue sustentar isso. Não é todo tenista que ele vai ter a facilidade de quebrar como ele teve contra o Sonego, né? O Alton, que veio do quali, venceu o Zepieri por 2-0, 7-5, 6-1. Então, boa vitória para o tenista australiano. 2 tenistas que vieram do quali, o australiano leva melhor. O Botic Van de Zandschulp elimina o Nick Kyrgios. Kyrgios que não está conseguindo se achar, as lesões vêm atrapalhando bastante. Ele não está conseguindo ele ficar confortável, o pulso dele, pelo jeito, já está dizendo meio que adeus ao tênis, né? E assim, uma partida que chegou, tá 4-1 pro Van de Zandschulp, 2 quebras à frente, aí o Kyrgios devolveu, né? Teve alguns momentos interessantes, mas no final ali o Van de Zandschulp soube aguentar os momentos complicados e ele conseguiu ali a vitória contra o Kyrgios, obviamente também contando com a desistência do tenista australiano, né? E a gente teve o Dusan Lajovic ganhando do Litu, tenista australiano que veio do quali, mas o Lajovic 6-2, 6-0, né? Um resultado assim que é bem até bizarro, mas é o resultado que acontece. E a gente teve 2 jogos que acabaram sendo interrompidos, né? Que foram assim, o Mariano Navone contra o Leonard Thiem, tava 7-5 pro Navone no primeiro set, com 3-2 pro Thiem, sacando o argentino no segundo set. E a gente teve o jogo do Quentin Halys contra o Pablo Carreño Busta, que tava um atropelo pro Halys, 6-3, 4-1, sacando o Quentin Halys para fazer 5-1, tava 40 iguais quando houve a interrupção. Os jogos de hoje são, às 4 da tarde teremos Alexander Zverev e Talon Griekspoor, Fabian Marozsan, Giovanni Mepich Perricard, Kei Nishikori e Hugo Humbert, Tommy Paul contra o Boyer, Cameron Norrie contra o Jiri Lehetka. Teremos a continuação do jogo do Navone contra o Thiem, do Halys contra o Carreño Busta, Zizou Bergs contra o Alexei Popyrin, o Casper Ruud contra o Marco Giron, o Matteo Berrettini contra o Christopher O'Connell, o Alex Mikkelsen contra o Cameron Smith, o Roman Safilin contra o Lorenzo Musetti, o Thiago Wilde contra o Stefanos Tsitsipas, o Roger Rune contra o Florentin Moutet, o Arthur Fils contra o Gabriel Diallo, o Thomas Mahat contra o Atanuki e encerrando na sessão noturna o dia, a gente tem o Yokachebol contra o Daniil Medvedev. Então já é o início da segunda rodada, alguns dos cabeças de chave aí já fazem sua estreia e a gente vai ver aí o que a gente tem de melhor nos resultados de hoje. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.